Olá pessoal, então aqui a gente vai continuar a nossa aulas, né, que seria a terceira parte da disciplina sobre os testes, né, as análises de fato. Então nessa aula meio rápida, né, eu queria conversar com vocês sobre o teste de Q-quadrado, né. Então na aula passada a gente conversou, né, na semana passada sobre a regressão, e aqui a gente vai falar sobre um teste que é para dados de frequência, né? Então é um pouquinho diferente a lógica. Vocês vão ver que na verdade tem duas aplicações para esse teste do Q-quadrado. A gente vai discutir elas aqui. Bom, então, como eu disse, o tipo de dado que a gente vai usar é um pouquinho diferente, né, para esse tipo de teste. Então são dados categóricos nesse caso, né, ou dados de frequência, como a gente vai ver, né? E aí, como eu já adiantei também, a gente tem dois principais usos para esse teste do Q-quadrado. Um deles é o que a gente vai chamar de aderência, né, em inglês. Muito comum esse termo, vocês vão encontrar em livros de texto, goodness of fit, né? Para medir o quão bom é o ajuste de um determinado conjunto de dados a uma distribuição, por exemplo, né? E o outro uso é para medir o que a gente vai chamar de associação, né, um teste de associação, né? A gente vai ver em alguns exemplos, né, como é que a gente formula a hipótese nula e uma hipótese alternativa, né, e também para calcular, e vocês vão ver que é possível, nesse caso, calcular na mão, né, porque a lógica do teste é relativamente simples, então daria para a gente fazer, infelizmente, diferentemente da aula anterior, que a gente não podia fazer uma atividade em sala para aprender a calcular a análise, porque as fórmulas são um pouco mais complicadas. Na verdade, teremos vários tipos de parâmetros, né, como eu mostrei, para serem calculados. Aqui é um pouco mais simples e, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso por meio de vídeo, né? E também a gente vai ter um exemplo, na verdade, alguns exemplos, né, vários exemplos de como a gente calcula o teste e como interpreta o valor, como interpreta o resultado, né, para tirar conclusões. Então, primeiro, eu queria conversar com vocês para a gente começar com uma pergunta que é relativamente comum, relativamente frequente, né? Então, imagine que vocês estão lá estudando a preferência de habitat numa área, né? Então, vocês vão ter uma espécie focal e vocês querem saber se ela tem algum tipo de preferência por algum tipo de habitat, né? Então, imagina que seja essa espécie de sapo aqui, e vocês encontram ela em três tipos de ambiente, né? Uma mata ciliar, uma área de campo aberta e um cerrado arbóreo, né? E aí vocês vão lá e contam quantos indivíduos tem dessa espécie de sapo nesses três ambientes, né? E a pergunta que vocês querem responder é: será que existe algum tipo de preferência de fato? Ou seja, uma associação mais direta, né, entre a espécie de sapo e um desses tipos de ambiente, né, esse tipo de vegetação, né? Como será que a gente pode testar essa hipótese para responder essa pergunta, né, utilizando um teste de hipótese, uma análise estatística? Então fiquem com essa ideia, é isso que a gente vai tentar responder ao longo dessa aula. Qual então que é um principal objetivo, um principal uso do teste do Q-quadrado? Para que ele serve na biologia, né? A gente sabe com esse tipo de exemplo, né, que eu acabei de dar para vocês, a gente não tem nenhum tipo de medida quantitativa, né, como a gente tinha no caso da aula passada, que era de regressão. Então aqui a gente tem dados de contagem, né, que são o número de indivíduos, de sapos, encontrados em cada um dessas tipos de ambientes, né? Então, esses tipos de dados, como a gente já sabe, são dados qualitativos e não quantitativos, né? Então, isso são dados de contagem, são dados discretos, né? Então, a gente não poderia, por exemplo, utilizar as análises de regressão ou correlação, que a gente viu na aula passada, para testar nenhum tipo de hipótese com esse tipo de dado, certo? Então, a gente tem que lançar mão de um outro tipo de análise. Então, nesse caso, o Q-quadrado é o teste mais apropriado para utilizar, né, para analisar esse tipo de dado, né? Porque ele vai justamente comparar o que você observou no campo, né? E ele vai testar, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele vai testar se esse número de indivíduos que você encontrou
diferente em cada tipo de ambiente, ele pode ser esperado ao acaso ou se realmente existe um padrão ali, né? Então, como eu disse, a gente tem um teste de aderência, né? E o teste de independência ou de associação, né? Então, aqui o objetivo do Q-quadrado, quando a gente utiliza ele para fazer esse teste de aderência, é testar se os nossos dados se ajustam a um determinado conjunto de uma distribuição, sei lá, uma teoria qualquer, né? Uma distribuição teórica. Enquanto que o teste de independência vai fornecer para a gente se existe algum tipo de associação entre duas variáveis categóricas, tá? Esse tipo de aplicação do Q-quadrado ele é um pouco mais comum do que esse aqui, né? Mas a gente vai ver nessa aula essas duas aplicações, tá bom? Um pouquinho de história, né? De novo, vocês viram que eu já gosto de mostrar para vocês o contexto histórico, né? Quem criou, etc. Só para variar um pouquinho, né? A pessoa que criou esse tipo de teste é o Carl Pearson, lá em 1900, né? Então ele publicou isso lá nessa revista, na Philosophical Magazine de Edinburgh, e ele criou essa ideia, né, do Q-quadrado, ele que deu a ideia do Q-quadrado. Então, uma das aplicações é esse teste de aderência, e aqui o que a gente quer fazer é simplesmente testar, né, se uma determinada distribuição de frequência de uma variável categórica, de novo, né, é uma variável que não é quantitativa, numa determinada amostra, ou seja, uma amostra que eu tirei no campo, né, se ajusta a uma distribuição esperada, ou seja, uma distribuição teórica, né? E aí a gente vai ter, então, dois tipos de frequência para serem comparadas. Uma é a observada e outra que seria esperada. A observada é a que realmente você contou, você coletou essa informação, ou seja, né, os seus dados brutos. Enquanto que as frequências esperadas são o que você esperaria se a distribuição nula ou a hipótese nula fosse verdadeira, tá? Então a gente tem ali, vai ter na verdade, né, uma frequência esperada retirada de uma distribuição nula para comparar, né, os nossos dados. Nesse caso, a hipótese nula é a de que não há diferença entre as frequências observadas e esperadas, tá? Ou seja, a frequência observada e esperada seria igual. Nesse exemplo que eu dei lá no comecinho da aula, né, no caso do anfíbio, a hipótese nula poderia ser que a espécie não tem preferência de habitat, né? Nesse caso, o que aconteceria? O número de indivíduos entre os três tipos de habitat seria igual, tá? Não teria uma diferença entre eles. E aí, nesse caso, como que a gente calcula isso? Como que a gente faz esse cálculo, tanto das distribuições, das frequências, esperadas e observadas? Nesse caso é muito simples, porque a frequência esperada ela simplesmente vai ser o tamanho total das amostras dividido pelo número de categorias, tá? Então aqui você tem um número total de indivíduos que você contou, né? E aqui o número de categorias, nesse exemplo do sapo, seriam 3, né? Seriam 3 tipos de ambientes. E aí você simplesmente aplica essa fórmula, né? Você tem o observado, né? O número de indivíduos que você encontrou, menos o esperado, ao quadrado, dividido pelo esperado, e aí soma isso, tá bom? Você faz isso, claro, para cada tipo de categoria que você tem, né? O número de categorias. E é isso, é simplesmente isso, tá bom? Vamos entender melhor o que quer dizer isso, né? Essa diferença entre o observado e o esperado, ele vai medir para a gente o desvio para cada categoria, ou seja, para cada tipo de habitat nesse exemplo, tá? Quando a gente eleva ao quadrado, como a gente já viu isso em outras situações, né? Esses desvios eles podem ser positivos ou negativos. O quadrado aqui tem simplesmente a função de tornar esse número positivo, tá? Independente do... Então a gente quer entender simplesmente a grandeza dele, e não um sinal. Quando a gente divide pelo esperado, o que a gente está fazendo é simplesmente padronizar esse desvio em relação ao que seria esperado. Então, imagina um exemplo, né? Se a diferença é 10, aqui e se você esperava que essa diferença fosse 5, né? É mais importante, né, do que você... desculpa, né? Se uma diferença de 10 é mais importante se você espera 5 do que esperava 100, né? Então, aqui é simplesmente para ter um balizamento em relação às grandezas dos números, tá? Para a gente comparar banana com banana, basicamente é isso. E não banana com laranja, né?
E essa soma, né, dos desvios padronizados de todas as categorias, ele é feito para a gente obter uma medida total do ajuste ou do desajuste, tá bom? Como que a gente interpreta isso? Então, a nossa estatística do teste, que é justamente o Q², se ele for um número próximo de zero ou zero, significa que os seus dados eles se ajustam muito bem ao que seria o esperado, tá? Então, você não vai rejeitar a hipótese nula nesse caso. Se o Q², a estatística do teste, for um número muito grande, longe do zero, significa que você tem o observado é muito diferente do que seria esperado ao acaso. Do que seria esperado caso a hipótese nula fosse verdadeira. Ou seja, você está encontrando um desajuste entre o esperado e o observado. Então, nesse caso, você rejeitará a hipótese nula, tá bom? Exemplo aqui, para a gente... passo a passo, né, para a gente entender melhor como que isso funciona, né? Então imagina lá de novo, o Mendel, né, genética mendeliana, a gente tem as famosas ervilhas lá, né, que tem os dois fenótipos, ou elas podem ser amarelas ou verdes, ou elas podem ser lisas ou rugosas, né? Então a gente tem aqui os duplos heterozigotos para esses dois locos aqui, né, da cor e da forma, né, dela. Então a gente sabe que se a gente tiver dois tipos de locos, né, e cruzar eles, a gente vai produzir uma prole que tem essa proporção de 9 para 3 para 1, né, que vai ser amarela lisa, amarela rugosa, verde rugosa e verde lisa e verde rugosa nesta proporção, né, ou seja, 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas e assim por diante, tá? Isso aqui é genética lá do ensino médio, tá? Que a gente aprendeu no ensino médio. Então, se alguém realizou esse cruzamento e obteve 500 sementes com os seguintes resultados, 290 para 88, para 95 e para 27, a gente quer testar se esses resultados aqui, eles fogem do que seria o esperado, se a teoria do Mendel estiver certa, tá? Então, a nossa hipótese nula é que os resultados observados se ajustam a essa proporção esperada, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai calcular as frequências observadas e as esperadas. A gente sabe que o total, como eu disse aqui, é 500, né? 500 sementes, né? E essa é a proporção total, né? 9 para 3 para 1, né? E aí a gente vai calcular o que seria esperado para cada categoria nesse caso. Como a gente tem 4 categorias, são 4 os valores esperados, tá? E esses valores são esses daqui. Então a gente vai aplicar exatamente aquela mesma forma que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Então, tendo o esperado, a gente já pode ter o valor observado, né? Para cada um deles, a gente aplica a fórmula, né? Para cada categoria. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, né? Só essa partezinha. Opa, deixa eu calcular aqui. A gente vai ter essa parte da fórmula aqui para cada categoria, certo? E aí, o que a gente vai fazer é somar todas as categorias, quaisquer que seja o número delas. Então, por isso que tem esse somatório aqui, né? Depois. Então, a gente tem para a primeira categoria, que é a amarela lisa, tá aqui. Aí, depois a amarela rugosa, tá aqui. E assim por diante, tá? A gente vai fazer essa continha, depois vai somar, né? Levar ao quadrado e depois vai somar o valor, né? Então, o Q² que a gente obtém é 1,22. Quais os graus de liberdade que a gente tem? O grau de liberdade, no caso deste tipo de teste do Q² é sempre o número de categorias menos 1. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 categorias, né? 4 menos 1 dá 3. Então, a gente vai utilizar este valor aqui da estatística do teste e este grau de liberdade para calcular a significância, tá? Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente consulta uma tabela de valores de Q², tá? Então, a gente sabe que o grau de liberdade que a gente acabou de calcular é 3
E a gente quer um valor de alfa que é de 5%, tá? Então a gente está assumindo um erro lá de 5%. A gente já conversou sobre isso na aula de teste de hipótese. E aí a gente, cruzando esses dois valores aqui na nossa tabela, a gente encontra esse valor aqui, 7,82. E aí o que acontece? Esse seria o valor esperado do Q quadrado, dado este valor de alfa e este grau de liberdade. O valor que a gente observou, de fato, é 1,22, né? E esse valor, né, é menor do que o 7,81, que a gente, ou 82, né, que a gente obteve aqui na nossa tabela, né? Então a gente não consegue rejeitar a hipótese nula nesse caso. O que isso quer dizer? Que os dados observados eles são consistentes com a teoria do Mendel, tá? Então eles se ajustam àquela frequência lá do 9 para 3 para 1, para 3 para 1, 9, 3, 3, 1, tá bom? Essa é a interpretação. Esse aqui seria, né, uma atividade que a gente vai fazer em sala de aula, né, que para brincar um pouquinho com essas frequências de novo e vocês calcularem na mão esse mesmo raciocínio, né? Então aqui eu teria, né, as balinhas e eu teria uma frequência esperada de 24 para 20 para 16 para 14 para 13 para 13, né? Então isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias, no caso, seriam, né? E aí a amostragem contaria com 150 balas, cuja proporção teria 30, 25, 28, 20, 20 e 25 e 22. Então o objetivo aqui seria a gente fazer grupos e calcular o Q quadrado a partir dessas 150 balas com essas frequências observadas e comparar elas com as que seriam esperadas, tá? Vocês podem fazer isso, né, sozinhos, né, só para treinar, e a gente discute isso, né, na semana que vem, né? E a gente pode dizer aqui se esse resultado ele é diferente, né, do que seria esperado dessa proporção aqui, dado a minha o tamanho da amostra e o grau de liberdade, né? E aí, o segundo uso do Q quadrado é o que a gente chama de teste de associação, ou teste de goodness of fit, né? Para que serve esse teste? Então, a lógica dele é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai usar quando a gente tem duas variáveis categóricas, né? Para cada unidade amostral, e a gente quer saber se elas são associadas ou não, tá? Para fazer isso, a gente vai precisar de uma tabela de contingência. A gente já conhece esse tipo de tabela lá do segundo dia de aula, tá? A gente já viu um exemplo, vários exemplos na verdade, dela, né? É um tipo de tabela que a gente faz com dados, quando a gente tem dados de frequência, né? E a gente, nesse caso aqui, como a gente tem sempre duas variáveis, a gente vai ter duas entradas, né? Então a gente vai ter as linhas e as colunas, elas vão ter duas unidades, duas entradas cada. E aí essas linhas e as colunas vão representar justamente a contagem, né? A frequência que a gente tem para cada categoria delas. A hipótese nula nesse caso é de que as duas variáveis elas são independentes, ou seja, não existe associação entre elas, tá bom? Como que a gente calcula, nesse caso aqui, as frequências esperadas? Então, como eu disse, a lógica é um pouquinho diferente, porque aqui a gente precisa tornar a nossa contagem, para fazer esse teste, a gente precisa pegar a nossa contagem bruta e transformar ela primeiro numa tabela de contingência. E a partir dessa tabela, aí sim a gente calcula as frequências esperadas dessa forma, né? O total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral, tá? Então a gente vai contar aqui para cada célula qual seria essa proporção, né, para cada frequência, né? E aí os graus de liberdade também são um pouquinho diferentes, porque de novo a gente tem que levar não só em conta o número total, né, de categorias, mas sim o número de linhas e o número de colunas, né? Então a gente vai ter o número de linhas menos 1, número de colunas menos 1, e aí depois vai diminuir uma no outro. Qual que é a cara, né, dessa tabela de contingência? Então aqui esse é um exemplo de uma população de plantas, na verdade, né? Então aqui eu tenho o status da população, se ela está ou em equilíbrio ou a população está aumentando, né, ou está instável.
E eu também tenho o status de proteção onde essa planta ocorre, se é em áreas protegidas ou não, tá? Então aqui você está num parque nacional, por exemplo, ou não, e se a população dela nesse local ela tá em declínio ou está aumentando. Então aqui eu vou lá, né, vou no campo e conto o número de indivíduos dessa planta que eu encontro em locais desprotegidos e em que a população dela está aumentando ou estável, e a mesma coisa, né, se ela estiver em equilíbrio. Aqui eu tenho lá, sei lá, o número de indivíduos, aqui 10 e aqui 5, por exemplo. E a mesma coisa para áreas protegidas. E aí o que eu tenho? Aqui eu vou ter, nesse exemplo aqui, isso é um dado real, né? Eu tenho que plantas que estão em declínio e estão em áreas não protegidas são 18 indivíduos, em declínio em áreas protegidas 8, em áreas não protegidas e que a população está estável ou aumentando são 15 indivíduos, né? E aqui 32. E aí vejam que aqui eu tenho que trabalhar essa minha tabela de contingências já, tá? Esse aqui no meio, né? E aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que calcular o total da linha. Então eu tenho aqui o total, né? Eu simplesmente somo esse número com esse. E isso dá o 26. E eu vou somar aqui o 15 e o 32 e vai dar 47, tá aqui. Faço a mesma coisa aqui. 18 mais 15. Tá aqui o valor. 8 mais 32. Tá aqui o valor. E eu também tenho o total geral, né? Que é simplesmente somar tudo, né? A linha e a coluna, o total. E aí, a partir disso, né? Eu posso calcular, na verdade, o que seria esperado, né? Dado essas... que seria o esperado ao acaso, né? E eu faço a mesma coisa. Então, com base nesses valores aqui esperados e o observado, eu posso calcular o Q quadrado da mesma forma que a gente calculou da outra vez, tá? E aí eu tenho, né? Eu vou somar as categorias. Aqui são 4, porque a coluna tem 2 e as linhas tem 2. Então é 1 para cada um, né? 11,75, por exemplo, tá aqui. E 18 tá aqui. Dividido pelo esperado, tá aqui. Então, somo isso, o valor do Q quadrado é 9,42, o observado, né? E aí eu posso fazer exatamente o mesmo procedimento, né? Encontro lá o grau de liberdade, né? E o nível de significância que eu quero, e aí comparo o valor observado com o que seria esperado na tabela, né? Um outro exemplinho aqui que a gente tem em relação a vacinas e autismo, tá? Vamos voltar aqui, né? Então, para terminar o exemplo, talvez não tenha ficado claro, né? Então, eu tenho 9,42. Como que eu calculo o grau de liberdade? Número de linhas menos 1 eu tenho duas linhas, 2 menos 1, 1. Número de colunas, 2 menos 1, 1. 1 menos 1 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Né? Então, 1 menos 1, 0. Então, aqui a gente pegaria aqui, né, o grau de liberdade, 1, pegaria aqui o valor de alfa, que é de 5%, e teria esse valor aqui, né? Então, o valor crítico do Q quadrado é 3,84, nesse caso, eu teria que comparar com esse aqui. Então, o valor observado é maior do que o crítico. Então, nesse caso, eu posso rejeitar a hipótese nula, tá? Esse aqui é um outro exemplo de vacinas e autismo. Então, aqui eu quero saber se a vacina causa autismo. Tem algum tipo de associação, na verdade, né? Não causa. Eu tenho um tipo de associação entre vacina e autismo. Então, aqui eu tenho um número de indivíduos que têm autismo e que não foram vacinados, e o número de indivíduos que não têm autismo e não foram vacinados. É a mesma coisa para o vacinado, tá? Eu tenho o total da linha, total da linha, total da coluna, total geral. Tá aqui. A hipótese nula nesse caso é que a ocorrência do autismo é independente do status da vacina, tá? Nesse caso, a vacina de tríplice viral, né? Como que eu faço isso, né? O esperado do autismo não vacinado. Autismo não vacinado.
tá aqui, mesma coisa para outro, né? E o total da linha e a da coluna permanece ao mesmo, né? 3,41 e o grau de liberdade vai ser sempre 1 no grau, enfim. Se você tem uma tabela de contingentes de 2 por 2, sempre vai ser 1, né? O grau de liberdade, né? Que sempre vai ser. E aqui enfim, aquela fórmula tá errada, né? Esse aqui que tá certo, é o vezes, não menos. Essa fórmula aqui tá errada, não é menos, é vezes, tá? Essa tá correta. Então, é sempre 1. Então, o mesmo procedimento, eu vou pegar esse valor aqui, né, do observado, vou estabelecer o meu grau de alfa, né? Vou olhar na tabela o valor de 1, né? E com isso eu chego à conclusão de que o valor, né, lá daquela tabela é 3,841 e o calculado, ou seja, observado, é 3,198, ou seja, ele é menor do que o crítico. Então a gente não rejeita a hipótese nula. Então qual que é a interpretação nesse caso? Que com base nesses dados não há evidência de que há uma associação entre vacina e autismo, tá bom? Então a gente calculou esse grau, na verdade esse teste de hipótese usando o método do valor crítico e não do valor de P, que a gente conversou naquela aula de teste de hipótese, tá bom? Mas eu poderia fazer a mesma coisa com o Q quadrado, né? Que é nesse caso, o meu teste de Q quadrado seria, o meu valor do P seria alto, né? Para resumir, né, como eu disse, a aula é bem curtinha. A gente tem 2 usos do Q quadrado, né, um teste de aderência, quando a gente tem uma variável e compara ela com uma distribuição conhecida, né, ou um teste de independência, ou seja, eu tenho 2 variáveis e eu quero verificar se existe uma associação entre elas. Quais são os pressupostos do teste? Isso é importante, tá? Sempre, no caso do Q quadrado, esses dados devem ser de contagem, que no fim das contas vão ser transformados em frequências, como a gente viu, né? Não servem para porcentagem nem proporção. Os dados têm que ser, os dados brutos têm que ser de contagem, tá? Essas observações, ou seja, cada contagem que eu faço, ela tem que ser independente, né? Ou seja, eu não posso ter nenhum tipo de pseudo-réplica, a gente já sabe disso. E as frequências, e aqui uma coisa específica para o teste do teste de independência, tá? Essas frequências esperadas não podem ser muito pequenas. Então, a regra é que essa frequência esperada ela sempre deve ser igual ou maior que 5. Então, se eu voltar aqui na minha tabela, por exemplo, não. Ou seja, tá vendo? Nenhum valor desse aqui é igual ou menor do que 5. Mesma coisa aqui, né? O menor aqui que eu tenho é 8. Então, eu posso aplicar o teste de Q quadrado nesses 2 exemplos aqui, tá? Se isso não for atendido, eu tenho que usar um outro tipo de teste que eu não falei aqui, mas é uma lógica muito parecida, que é o chamado teste exato de Fischer, tá? E, claro, sempre, né, um outro pressuposto é que a população deve ter, no mínimo, 10 vezes o tamanho da amostra, tá? Isso é uma coisa, na verdade, é uma regra de dedão, só pra gente ter um balizamento, tá? E aí, se a gente voltar para aquela pergunta lá do comecinho da aula, né? O que a gente deveria fazer nesse teste aqui, né? Para responder essa pergunta, se a espécie de sapo, né? Ela se distribui aleatoriamente ou ela tem algum tipo de preferência, né? Para testar, para algum tipo de preferência de habitat entre essas 3 tipos de vegetação aqui, né? Agora vocês já sabem como fazer esse teste, né? É um teste de Q quadrado, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e fiquem aí com essa aula de Q quadrado.